Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, uma história conhecida. Eu quero só tirar algumas lições da palavra de Deus. Lucas capítulo 19, amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero convidar aqui o diácono Gleison para orar, agradecendo a Deus a leitura e intercedendo por mim. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, diante, ó Deus, do teu altar, te apresentamos o teu servo, ó Deus, o pastor Arthur, Senhor, que há de ministrar a tua palavra nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos pela leitura lida, ó Deus, nesta noite, que possa ficar guardada, ó Pai, em nossos corações, Deus. Obrigado por esta noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a seguinte temática: Deus sabe chegar ao seu coração. Deus sabe chegar ao seu coração. Se tivéssemos tempo e oportunidade de ouvir cada um de vocês, como se deu a conversão de vocês, o dia da sua decisão, como Deus falou ao seu coração, como Deus chamou você, aí, meus irmãos, os testemunhos seriam dos mais variados, dos mais diversos, que a gente possa imaginar. Porque, a verdade seja dita, não existe uma maneira padrão de Deus chamar as pessoas. Deus, ele chama e a gente nem imagina as formas. Deus, ele tem muitas formas de chegar ao nosso coração. Ele é insondável, não dá para descrever a infinidade de formas que Deus chama o pecador. Lembremos como foi que Deus chamou Pedro ao arrependimento, como foi que Deus chamou Pedro a se tornar um apóstolo. Depois de uma pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, Jesus olha para Pedro e os que estavam com ele e diz: Pedro, larga essas redes, eu quero transformar você em pescador de homens. O que é que Pedro fez? Largou tudo, Pedro e os demais, o seu irmão André e outros, e foram e seguiram Jesus. Esse foi o chamado de Pedro. Como foi o chamado de Mateus? Mateus estava sentado na alfândega, onde recebia o dinheiro das coletas de impostos. Era o trabalho de Mateus, um coletor de impostos, publicano. Jesus passa mesmo em frente, está lá Zaqueu, está lá Mateus sentado, melhor dizendo. Mateus sentado, Jesus olha para Mateus e disse: Mateus, me segue. O que Mateus fez? Deixou para trás o trabalho que tinha e se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Como foi o chamado de Deus para o apóstolo Paulo? Esse foi um chamado bem macio, Macio, delicado.
derrubou o apóstolo, derrubou Saulo de Tarso, né? Paulo de Tarso no chão, mostrou quem é que manda no negócio e disse assim: ei, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí Saulo disse: e eu estou perseguindo? Quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E tem mais, ele não vai dizer isso no capítulo 9 de Atos, mas ele vai dizer no capítulo 26. Ele diz que no mesmo dia, a voz disse para Paulo: eu vou lhe ensinar o que é padecer, o que é sofrer pelo meu nome. Observe, irmãos, como Deus chega ao coração do homem. E daquele dia para frente a gente sabe, irmão, que Paulo nunca mais foi o mesmo. O último exemplo que eu quero compartilhar com vocês, a nível de introdução, foi a conversão da minha mãe. Eu evangelizei a minha mãe por 7 anos, incansavelmente. Qualquer oportunidade que tinha, meu filho vai lavar os pratos. Eu dizia: ei, mamãe, souber que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Mamãe dizia: meu filho, vai comprar um açúcar. Eu dizia: ei, mamãe, souber que mais doce que o açúcar é o céu. Qualquer oportunidade que eu tinha, meu filho, você está sujo, vai tomar um banho, meninas. Ei, mamãe, se souber que o sangue de Jesus me torna mais alvo do que a neve. Qualquer oportunidade que eu tinha, eu evangelizava a mamãe. Mas, irmão, não teve jeito, viu? Não surtiu efeito, não. Mas, claro que a curto prazo, né? Então, sempre que eu ia, sempre que eu podia, convidava, evangelizava. Aí eu dizia assim: Senhor, o que estava ao meu alcance? Todas as formas que eu podia de evangelizar minha mãe, minha Maria do Carmo, irmã Carminha, eu fiz. Aí eu fui para o campo, saí de casa aos 17 anos de idade para trabalhar na obra. Até que um dia, eu não lembro onde eu estava, eu confesso que eu não lembro onde eu estava. Eu quero acreditar que já estava em Apudi, talvez, né? Estava em Melancias, era? A Italita sabe mais do que onde eu estava, viu? Aí eu recebo uma ligação, minha mãe, do outro lado, muito feliz, contente, diz: meu filho, eu estou ligando para dizer a você que agora eu sou crente em Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Aí eu disse: oh, que coisa maravilhosa. Ô mãe, e quem foi que orou pela senhora? Ela disse: não, ninguém orou por mim, não. Eu digo: vala, meu Deus, será que esse negócio valeu? Aí a mãe disse que estava em casa, irmão, sozinha e Deus. Sozinha e Deus. Sentada na cadeira de balanço na sala. Quando de repente chegou próximo à minha mãe, uma presença suave. E ela sabia que ali era a presença de Deus. E minha mãe disse que, fechando os olhos, viu diante dos seus olhos toda a sua vida. A vida de festas que mãe tinha, festas juninas. Mãe ganhou como rainha do milho vários anos seguidos. Minha mãe não podia ver uma lata batendo que estava dançando. Mãe disse que viu passar na frente dela toda a vida dela, toda a vida dela. Mas chegou um momento que minha mãe começou a lembrar do evangelismo que fazíamos para com ela, das vezes que convidava ela para entregar a vida a Jesus. E ela percebia nessa fração de segundos diante dos seus olhos, quanto tempo ela tinha desperdiçado a vida longe de Deus. Ela disse que desesperada, ela ouviu uma voz que disse assim, disse só ela estava sozinha: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia que eu lhe trago aos meus pés. Mãe disse que olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, mas uma voz disse do seu coração: hoje você é minha e desse dia não passa. Mãe disse que começou a chorar sentado na cadeira e disse: Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor de todo o meu coração. E minha mãe disse que a primeira coisa que veio à cabeça foi ligar para mim. Aí depois é que nós oramos por ela, meu irmão orou por ela. Mas observe, irmãos, como Deus salva, né? Como Deus fala o coração. Como Deus quebranta um coração.
E as maneiras são infindáveis, mas uma coisa é certa: Ele sabe chegar ao seu coração. O texto que lemos vai nos dizer como Deus chegou ao coração desse homem, rico, ladrão e odiado pela sua vizinhança, pela sua comunidade, odiado até por sua nação. Mas Deus soube chegar ao coração de Zaqueu. Vejamos como foi que Deus chegou ao coração dele. Primeiro, está aí do versículo 2 em diante, Deus ele começou a tratar do coração de Zaqueu, se aproximar do coração de Zaqueu, através da curiosidade. Não é o que o texto diz? Versículo 2 em diante. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então assim, ele ficou sabendo que um homem chamado Jesus ia passar lá em Jericó. E ele marcou aí uma estratégia. Irmãos, a curiosidade de Zaqueu foi tão grande, que ele se esqueceu do ódio que a multidão tinha por ele. Ele deixou de lado. Eu não sei se ele esqueceu, mas o desejo de ver Jesus era grande. Só para vocês terem uma ideia, era impensável um chefe dos publicanos, um homem de status, um homem de reconhecimento, pelo menos na questão romana. Ele era um ótimo funcionário público, até porque era líder desses cobradores de impostos. Era impensável que um homem desse subisse uma árvore para ver Jesus. Era impensável. Pois bem, a curiosidade foi tão grande que ele esqueceu a multidão, deixou de lado o seu status, subiu em uma figueira brava para ver Jesus. E a curiosidade dele foi tão grande que ele até se esqueceu da altura que tinha. Como a dificuldade de ver Jesus era natural, ele era um homem de pequena estatura, nós não sabemos se ele era anão, né? Nós não sabemos, talvez sim. Eu sei que o texto diz que ele, para ver Jesus, correu o risco até de cair dessa árvore. Tamanha curiosidade. Quer dizer, tudo começou com uma curiosidade. Ele foi deixando de lado o status, se esqueceu da multidão, venceu a sua pequena estatura, mas eram os passos necessários que Zaqueu estava dando em direção a Jesus. Mas o primeiro foi esse, foi a curiosidade. Deus estava trabalhando no coração de Zaqueu. O texto vai nos dizer o seguinte: diante dessa curiosidade de Zaqueu de ver Jesus, e a curiosidade era grande, surgiu, meus irmãos, uma oportunidade. Que oportunidade? O texto vai dizer o seguinte, versículo 4, versículo 5. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Foi um local estratégico de Zaqueu. Olha o que aconteceu em seguida, está aí no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? Aonde Zaqueu estava? Ele diz assim, olhando para cima, disse Jesus: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Quer dizer, aqui está um homem curioso, querendo ver Jesus, nem que fosse de longe, mas do outro lado, irmãos, estava um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que transforma, um Deus que sabe chegar ao coração do pecador. Zaqueu estava curioso em relação a Jesus, mas mais interessado em toda essa história era Jesus em relação a Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus de longe, e Jesus queria entrar na vida de Zaqueu, entrar na casa de Zaqueu, comer junto com Zaqueu. Irmãos, a humanidade ainda é assim em relação a Deus. Muitos estão longe, estão curiosos, e a oportunidade que Jesus quer só é uma, de entrar na casa dessa pessoa, porque a gente sabe, irmãos, que depois que Jesus entrar, nós nunca mais queremos deixar ele sair. Mas tudo começa com a curiosidade. Logo depois surge a oportunidade. O que Zaqueu faz com essa oportunidade? O texto diz, meus irmãos, que Jesus Cristo, que
é bem recebido. Diante dessa curiosidade toda de Zaqueu, aproveita o convite que tem. Irmãos, mas olhe a hospitalidade de Zaqueu. Está aí no versículo 6. O versículo 6 diz assim: ele, descendo toda pressa, o recebeu com alegria. Então assim, Zaqueu estava querendo ver de longe. Aí Jesus chega debaixo do sicômoro e não o chama de o publicano, não o chama de ladrão, não o chama de pecador, que é o que a multidão vai chamar Zaqueu. Como é que Jesus chama ele? Chama pelo nome. Chama pelo nome. Os adjetivos que o mundo coloca nos pecadores, seja quais forem os adjetivos, isso não importa para Deus. Deus o chama pelo nome. Cristo está debaixo da árvore, olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje me convém ficar na sua casa. A resposta de Zaqueu foi rápida, ele desceu com pressa, mas não apenas isso, ele desceu alegre. Ele disse: mas rapaz, agora eu vou matar toda a curiosidade que eu tenho em relação a esse homem chamado Jesus. Jesus já arrastava multidões, meu irmão, fazia milagres, prodígios, sinais e maravilhas, é o que Jesus fazia. Aí agora estava um homem com uma péssima reputação, levando Jesus para casa. Aquilo para Zaqueu foi um dia de alegria, de muita alegria. Mas tudo isso era Deus trabalhando no coração de Zaqueu. Era Deus dizendo assim: Deus sabe chegar ao nosso coração. Tudo começa com a curiosidade, depois surge uma oportunidade, e ele abraça essa oportunidade com prontidão e alegria. Mas a história está bonita, não está? Está bonito demais. Mas nunca se esqueça do versículo 7. O que diz aí o versículo 7? Todos os que viram isto, murmuravam dizendo que eles se hospedaram com o homem o quê? Pecador. Nunca se esqueça desse versículo. Sabe o que esse versículo está dizendo? Aqui nós estamos vendo um homem longe de Deus, perdido, mal visto pela sociedade, com Jesus de Nazaré, que estava à disposição de mudá-lo, de perdoá-lo, de transformá-lo em um homem melhor. Mas qual é a opinião da multidão diante disso? Como é que Jesus se rebaixa a esse nível? É o que a multidão está dizendo. Como é que Jesus, da esquife de Jesus, do status que Jesus Cristo tem, comendo com um homem desse? Irmãos, a gente acha que a nossa decisão de ser servos de Deus, a nossa decisão de ser um crente em Jesus, a nossa decisão de se tornar um seguidor fiel de Jesus, a gente vai ser aplaudido pelo mundo. Vai não, meu irmão. O natural do mundo, quando você diz adeus mundo cruel e abraça Jesus, é discriminá-lo. Pronto, aí aprontou e agora está se escondendo atrás da Bíblia. Não, agora roubou e agora está se escondendo atrás da Bíblia. Não há elogios do mundo para conosco, e nem deve haver, e pouco devemos nos importar com o que o mundo tem a nos dizer ao nosso respeito em relação ao passado. Mas observe, irmãos, que não há alegria no mundo quando um pecador se arrepende. Não tem essa alegria. Irmãos, quantos homens na sarjeta, no álcool, na droga, quantos que viviam deitados, bolando pelo chão, e ninguém dava nada por esses homens. Pelo contrário, fazia escárnio, de apelido, de zombaria, do que fosse. Nem ligava para a situação que ele estava. Mas no dia que Jesus Cristo envia um missionário, fala de Jesus para aquele alcoólatra, ele abandona os vícios, se torna um homem de Deus. Aí você acha que o mundo vai dizer: oh, que coisa boa, olha aí. Não. O mundo vai dizer: isso é muito bonito, você estava lá bebendo, agora disse que é crente. Não há alegria, meus irmãos, em relação ao mundo. Há escárnio. Há escárnio. Mas que você não seja guiado por aqueles que estão longe de Deus, diante de tudo que possam dizer da sua decisão de ser santo, da sua decisão de ouvir a voz de Jesus. Eu quero que você só olhe para uma pessoa, para aquele que disse: hoje me convém repousar na sua casa.
Só escute o que ele tem a lhe dizer. Só escute a opinião de Jesus sobre você. Porque se tu for olhar para o mundo, se você for ouvir o que o mundo tem a nos dizer, você está perdendo. Não diante do que o mundo diz. O que Zaqueu fez? Nada. Sim, quer dizer que o mundo está... O que o mundo está dizendo? Ei, Zaqueu, estão dizendo que você está manchando a reputação de Jesus. Jesus está se hospedando na casa de um homem pecador. O que Zaqueu faz? Nada. E Jesus está muito preocupado com esse povo, né? Irmãos, a história prossegue. Mas isso vale a pena destacar. Que nunca haverá uma aceitação plena da sua decisão. Um contentamento. Ô pastor, hoje eu sou crente. Mas meu marido ficou pior depois que eu fui crente. Claro, ele perdeu uma parceira de farra. Seu marido perdeu uma parceira aí de fim de semana. Você acha que ela vai ficar feliz? Ou então o contrário, né? Então o contrário. O marido entrega a vida a Jesus, a mulher gostava do forró, aí disse, agora você é crente, agora eu perdi meu parceiro de forró. Então não vai ver alegria por parte de todos os seus familiares. Claro que alguns vão se contentar, mas outros não. É o que está acontecendo aqui. É Deus trabalhando no coração de Zaqueu e o mundo com raiva. Com raiva de quem? De Deus. Com raiva de Deus. Então nós vemos claramente essa oposição a Zaqueu. Quanto pior, melhor. É o que o mundo diz ao nosso respeito. Para o mundo existem algumas máximas, né? Eu quero só frisar aqui em relação a esse ponto dessa oposição a Zaqueu. Primeira máxima que o mundo sempre diz é que Zaqueu não tinha mais jeito, né? Não tinha mais. Por isso que o mundo odiava a decisão de Jesus se hospedar. É o que o mundo diz, né? Não, meu, se você chegou a esse nível aí de álcool, se você chegou a esse nível de drogas, se você chegou a esse nível de prostituição ou de fornicação, não tem mais jeito. É um caminho sem volta. Isso é a opinião do mundo em relação àqueles que estão longe de Deus. Outra máxima que o mundo tem em relação àqueles que estão longe de Deus, quando você pensa em sair, o mundo diz, olhe, você é um pecador, longe de Deus. Então, no dia que você quiser se aproximar de Deus, faça isso não, que Deus não recebe. Irmãos, isso é uma voz nítida de Satanás, não é não? Não é não. Você querer mudar e você escutar uma voz dizendo assim, não tem mais jeito para a sua situação. Pode ter certeza que essa voz é de Satanás. Que ela quer colocar um ponto final, quer acabar. Não, tá bom, já deu o que tinha de dar. É uma máxima do mundo. Outra máxima do mundo em relação às decisões que tomamos nos aproximando de Deus, é que Jesus Cristo, o mundo até confessa, viu? Olha, Jesus Cristo salva, é verdade. Mas alguns, você, não. Não é engraçado isso? Sabe como é que o mundo vê as decisões? O mundo vê mais ou menos assim. Você não bebe, você não fuma, você não joga, você não gosta de farra. Sabe como é que o mundo vai olhar para você e diz, rapaz, você é quase crente, viu? Quer dizer, o mundo tem um perfil ideal para quem pode ou não ser crente. Irmão, qual é o perfil de Deus para quem pode ou não ser crente? Todo pecador que deseja se arrepender tem vaga para você. Esse é o perfil de Deus. Meu amigo, você está disposto a arrepender-se? Há vaga para você. Glória a Deus, né? Se você está disposto a dizer não à sua vontade e sim para a vontade de Deus, tem vaga para você nos céus. Tem vaga para você se tornar um filho de Deus. Mas o mundo não acha isso. E agora nós vemos aí diante, já que teve essa oposição, vejamos aí a conversão de Zaqueu. Que conversão bonita, viu, irmão? Leia comigo o versículo 8. Já que o mundo estava murmurando, olha o que Zaqueu faz. Versículo 8. Entre mentes, irmãos, é mesmo que dizer assim, já que o mundo estava murmurando, Zaqueu fez, é como se fosse um contraponto. Enquanto os murmuram,
Zaqueu está se convertendo. É o contraponto, né? É tanto que o texto vai dizer. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Se bem, irmão, aí ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, defraudar é roubar alguém, ele diz, eu restituo 4 vezes mais. Houveram 2 decisões aqui, espontâneas, viu? Espontâneas. Isso não foi uma ordem de Jesus, isso foi uma atitude direta do coração de Zaqueu. Irmão, nós não sabemos o que Jesus pregou lá em Zaqueu, a Bíblia não diz. Qual foi a mensagem, qual foi o diálogo, nós não sabemos. Nós não faço ideia do que Jesus disse a Zaqueu. Mas uma coisa é certa, é que a presença de Jesus na casa de Zaqueu produziu naquele homem pecador, longe de Deus, um arrependimento extraordinário. Zaqueu diz assim, era um homem pequeno, então ele em pé ou sentado, a diferença era muito pouca. Mas era uma forma de chamar a atenção. O dono da casa, quando se levanta da mesa, é recomendado que todos se levantem. Então Zaqueu se levanta, olha para Jesus e diz, Jesus, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Que decisão é essa? Essa decisão, meus irmãos, chama-se generosidade. Parece que ele fez uma reflexão na sua vida, como adquiriu os seus bens, ou o valor que um dia o dinheiro teve no seu coração. O Deus que dominava a sua vida eram as riquezas, pelo menos é o que aparenta. E agora que o Evangelho chega ao coração daquele homem, que Cristo chega ao coração daquele homem, é como se ele dissesse, Jesus, no meu coração não há mais espaço para outro Deus, a não ser o Senhor. Meu coração não está mais dividido entre a riqueza e Cristo Jesus. Agora o Senhor é dono da minha vida. Então, se aquilo está atrapalhando a minha decisão, se aquilo atrapalha o amor verdadeiro que eu tenho por ti, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. É como se Zaqueu dissesse, eu não quero nenhum empecilho de lhe amar mais, Jesus. Eu não quero nenhum empecilho de me aproximar mais do Senhor. Então eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. Isso é generosidade. Ele começa matando o ídolo do seu coração. A segunda decisão, está aí, continuando o texto. Ele não afirma isso, mas é muito difícil não ler isso como afirmação. Ele diz assim, se alguém eu tenho roubado, ele diz, se alguma coisa eu tenho defraudado, roubado, eu restituirei 4 vezes mais. Irmão, a gente não sabe o que Zaqueu está dizendo, não, mas vou exemplificar. Vamos supor que Zaqueu roubou uma moto. Quantas motos ele queria dar de volta? 4 motos. Pensou? Supor que Zaqueu tenha roubado um carro. Aí ele disse, eu vou devolver aquele carro. Mas com 3 a reboque. Faz 4. Então assim, não é um exagero, né? Mas aí que está, meus irmãos. Não é exagero, não. Só Zaqueu e Deus sabe como estava aquele coração. Há pessoas que quando entregam a vida a Jesus choram, se prostram no chão, clamam a Deus por misericórdia. Eu lembro agora de uma decisão de arrependimento de Davi, né? Davi escrevendo o Salmo 51, ele rasga o seu coração e diz, Deus, eu pequei contra ti somente. Ele diz, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Que coração é esse, irmãos? É um coração arrependido. Isso mostra que o arrependimento, ele é acompanhado de uma ação sincera, de uma mudança verdadeira. Agora nós estamos vendo um homem avarento, odiado por aquele que estava em sua volta, dizendo, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu não sei nem se ele sabia onde esses pobres estavam, mas um coração convertido é acompanhado pela generosidade. Um coração convertido
é acompanhado de assumir as suas responsabilidades. Lembrando, irmãos, que todo pecador, toda decisão verdadeira, toda decisão legítima, ela é acompanhada de assumir as consequências. Sabe como é que estão as conversões de hoje? Pastor, eu tenho uma banda de forró. Uma banda de forró. Todo fim de semana é lotado. Todo fim de semana. Aí o cabo entrega a vida a Jesus. Ele diz assim, pastor, eu falo, será que tem como assim eu... Está entendendo? Eu estou na escola dominical de manhã. Mas o brega de noite eu não... Tem minha família para sustentar, pastor. Em uma palavra eu vou dizer o que é isso. A verdadeira conversão é acompanhado de renúncia. Sabe aquela conversazinha de, não, pastor, vem a reboque. Eu acredito, eu não sou menino, que o desprendimento do pecado leva tempo. Eu acredito nisso. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa que é fumante, no dia que ela entrega a vida a Jesus, há pessoas que o milagre é instantâneo. É instantâneo. Pega o cigarro, pega o que tinha, joga fora e nunca mais quer saber disso. Outros não. Outros entregam a vida a Jesus de todo o coração e levam um processo, que esse processo nós chamamos de santificação. E ele consegue se livrar do cigarro com a vida de santidade, de obediência, e joga fora para nunca mais fumar. Minha mãe foi assim. Eu fui pastor de pessoas que eram alcoólatras. E era muito difícil até a ceia para aqueles irmãos. Então, eu não estou dizendo que toda pessoa que se converte, o desprendimento é da noite para o dia. Eu não sou menino. Mas eu estou dizendo que aqueles que entregam a vida a Jesus não vivem em pecado. Isso quer dizer que o pecado na vida do salvo é um acidente. É um acidente. Mas o pecado na vida do salvo não pode ser um crime premeditado. Não pode ser reincidência em cima de reincidência. Pastor, eu pequei hoje, semana que vem eu pecar de novo e vamos embora. Que conversa é essa? Assuma as consequências dos seus pecados. Eu vi um testemunho de um pastor. Ele, era crente, né? Nasceu na igreja. Pai crente, mãe crente. Acho que até o bisavô desse homem era crente. Sei que se desviou, foi para o mundão, quando completou seus 16 para 17 anos. E quando eu digo para o mundão, foi mundão mesmo, viu? De bebida, de droga, de assalto à mão armada. Ele contou que assaltou um posto de combustível à mão armada, ele e o companheiro dele. O companheiro dele talvez fosse o motorista, e ele com a arma foi lá e roubou o dono do posto. Aí, alguns anos se passaram e se converteu. Aí toda vida que ele lia a história de Zaqueu, incomodava ele, né? Zaqueu disse, se eu roubei alguém, eu devo restituir 4 vezes mais. Ele nunca pensava em dar 4 vezes o que roubou, mas pelo menos assumir as consequências. Aí o pai dele era advogado em Recife. Ele disse, no dia que ele voltou para Jesus, confessou os pecados, ele disse, agora eu vou atrás das consequências dos meus erros. Aí ele disse, pai, eu vou falar para o fretista que naquele dia daquele assalto, quem assaltou ele foi eu. Aí o pai dele disse, é bonito para você. Você sabe que você pode ser preso, não pode? Ele disse, que seja. Que seja. Eu tenho que assumir os meus erros. Sabe o que é isso, irmão? Evidência de salvação. Tem gente, irmãos, que quer entregar a vida a Jesus e não quer sofrer nada. Não quer se desprender, não quer nada. Aí ele chegou lá para o dono do posto e disse, bom dia, boa noite, seu Zé. Boa noite. Você está lembrado de um assalto que nós... Já pensou? Você está lembrado de um assalto que teve aqui há um ano? Que aí disse bem direitinho, ele disse, pelo amor de Deus, eu estou. Ô dia difícil. Ele disse, se eu disser ao senhor que era eu que tinha roubado aquilo. Eu sou crente e eu vim aqui para devolver o que lhe roubei e assumir que o senhor quiser fazer comigo, fica à vontade. Aí o dono do posto olhou para o rapaz, mas rapaz, você é muito
Você merecia uma surra, viu? Mas, ó, faça mais isso não. Agora você está na lei dos crentes, né? Mas não saia não, tá bom? Vá-se embora daqui. Ele foi-se embora. E eu acho que a velocidade que ele voltou para casa foi a mesma de Zaqueu descendo aquela árvore. Então, assim, o que tem de pessoas famosas que entregam a vida a Jesus, mas não quer largar o carnaval, não quer largar a banda de forró. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso é conversão fajuta. Irmão, não há espaço para um coração que Jesus Cristo se senta nele para outros deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém. Zaqueu sabia disso. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver, Senhor. E tem mais, 4 vezes mais. Isso é conversão verdadeira. Por último, dessa conversão maravilhosa, evidenciada pela generosidade, evidenciada pela restituição dos danos causados. Aí tem aí o versículo 9 e 10, que é a confirmação dessa conversão. É como se Jesus dissesse: Zaqueu, você não está mentindo não, você está dizendo a verdade. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Aí está aqui o versículo para todos nós, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É como se Jesus dissesse assim: ei, Zaqueu, você estava perdido mesmo, viu? Mas não se preocupe não, que você foi achado. Aqueles que estão lá fora murmurando, blasfemando, estão dizendo que para você não tem jeito, mas eu vim buscar você, Zaqueu. Eu vim salvar você, Zaqueu. Pouco importa o que o mundo está dizendo a seu respeito, hoje veio salvação a essa casa. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Cristo. E que dia maravilhoso para você, Zaqueu. Meus irmãos, essa história começa com um homem correndo para ver Jesus de longe. E termina agora com um homem com Jesus fazendo morada dentro do seu coração. Quantos irmãos querem conhecer Jesus apenas na superficialidade, querem conhecer Jesus à beira do caminho, querem conhecer Jesus às margens, mas Ele quer que você mergulhe no rio de Deus. O desejo de Deus é que nós venhamos a nos aprofundar na nossa comunhão com Ele e vejamos que Ele pode ser o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quantos não ficam, outro dia, pastor, outro dia, mas hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de nós agradecermos a salvação que temos. Hoje é o dia de agradecermos, irmãos, que Cristo fez morada dentro de nós. Como bem disse o apóstolo Paulo, nós somos templo e morada do Espírito Santo.